Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Sextou, graças a Deus. Hoje estamos aqui no nosso capítulo 5 de Esdras. E hoje eu coloquei como tema urgência, diligência e imparáveis. Porque a gente vai observar, né, no livro de Esdras, que aquele povo tratou com um senso de urgência, né? Que o Senhor tinha pressa, que o Senhor queria fazer aquilo, mas vieram muitas lutas e resistências no caminho, de maneira que eles ficaram aí por um tempo parados ali, desde o reinado de Artaxerxes, se eu não me engano, até o ano de Dário, do rei Dário. E aí agora nós chegamos então no reinado do rei Dário, mas antes dele dar autorização, dele dar qualquer permissão, eles voltaram a construir, a continuar a construção do templo, porque o Senhor incomodou alguns profetas e aí eles tiveram ali que retomar. Vai dizer no livro de Ageu, no capítulo 1, versículo 12, que então Zorobabel, filho de Salatiel, e o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia, temeram a Deus e obedeceram a mensagem que o Senhor, o Deus deles, tinha mandado por meio do profeta Ageu. Ou seja, eles chegaram a ficar com medo mais de Deus. Sabe quando a gente lá no Novo Testamento a gente vai ler que Pedro, né, que o povo, que os, como é que se diz, os soldados romanos lá resolvem liberar Pedro, mas ele vira e ele fala assim, mas não preguem mais a mensagem do reino. E aí Pedro vira e fala: como obedecer vocês? A gente não tem como obedecer a homens, a gente precisa obedecer a Deus, então a gente não vai se calar. A mesma coisa praticamente estava acontecendo aqui. Aquele povo precisava construir aquele templo, era uma ordenança do Senhor, ele já tinha ordenado através do rei Ciro, ele já tinha tirado aquele povo daquele lugar de cativeiro e levado né, de volta para suas terras, e tinha dado uma ordem: é necessário que seja construído esse templo, e nada podia pará-los, nada mais. Então eles trataram aquilo com um senso de urgência, com uma diligência, e foram imparáveis, sabe, de maneira que aqueles que tentavam confundir eles no meio do caminho, tentavam tirá-los, fazê-los parar, nada disso foi possível segurar a obra que o Senhor tinha começado a fazer. E aí é algo que a gente para e pensa, porque a gente precisa pensar, né, gente? O que a gente tem tratado como urgência nos nossos dias de hoje, sabe? É o meu... as minhas coisas, são as minhas necessidades, é ali o que eu preciso, ou as coisas do Senhor, sabe? Então a gente precisa começar a voltar a nossa atenção e tratar com urgência aquilo que o Senhor fala que é urgente, né? E saber que dele é a obra. Eu falei ontem que aquele capítulo não acabava daquele jeito. A nossa história não acaba quando a gente é paralisado de fazer algo, né, que a gente começou, que a gente iniciou ali, deu devida importância, mas ao longo do caminho aquilo foi desanimando, as coisas foram acontecendo, as circunstâncias foi nos pressionando e a gente precisou acabar parando de fazer certas coisas. Às vezes precisa, às vezes para por, né, aquele mar de inconstância que a gente vive. Mas que no dia de hoje o Senhor nos desperte o nosso coração para aquilo que é urgência, para aquilo que a gente precisa ser diligente, para aquilo que Ele fala que nada vai nos parar. Amém? Bom dia, mãe, seja bem-vinda. Então vamos começar orando e aí a gente lê o capítulo, hoje ele é bem rapidinho.
Amém, Jesus. Obrigada por mais uma semana, Pai. Obrigada por estarmos aqui. Obrigada, Deus, porque essa semana o Senhor tanto nos falou aí sobre algo novo, sabe, Deus, sobre uma reconstrução, sobre sonhos, sobre projetos, Deus, sobre as coisas do Senhor, sobre aquilo que o Senhor tem, sabe, Deus, para fazer na nossa vida, que vai nos trazer emoção, que vai nos trazer alegria, que vai nos trazer senso de propósito, sabe, Deus, que vai fortalecer as nossas mãos, que vai nos mostrar, Deus, que com o Senhor nada pode nos parar. Sabe, o Senhor vai prover milagres, o Senhor vai prover maravilhas, o Senhor vai fazer o que for necessário para que o que o Senhor começou, sabe, Deus, o que o Senhor colocou no nosso coração, que nós possamos ir até o fim. Nos ajuda, nos faça manter o foco, a constância, sermos diligentes, fortaleça os nossos braços, as nossas mãos, Deus, em nome de Jesus. Coloque em nós um senso de urgência, Deus, e nos faz imparáveis sobre tudo aquilo que o Senhor tem falado já com cada um aqui. Talvez, sabe, Deus, eu fale aqui do projeto do templo e as pessoas não fazem uma conexão com a outra, mas assim como o Senhor me despertou para algumas coisas, eu oro para que cada um aqui seja despertado para aquilo que o Senhor quer e tem para fazer. Em nome de Jesus, nos dê um final de semana abençoado em sua presença. Continua conosco e fala conosco nesse momento. É o que oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém? Vamos embora. Então, no capítulo 5, vai começar dizendo: o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, começaram a dar aos israelitas que estavam em Judá e em Jerusalém mensagens que haviam recebido do Deus de Israel. Então, os profetas que a gente vai ver mais adiante, Ageu e Zacarias, é exatamente esse que nos conta aqui no livro de Esdras. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, ouviram as mensagens. Então começaram a reconstruir o templo de Jerusalém e os 2 profetas os ajudavam. Quase ao mesmo tempo, Tatenai, o governador da província do Eufrate Oeste, e Setar-Bozenai e os seus companheiros foram a Jerusalém e perguntaram: quem deu ordem para vocês reconstruírem este templo e consertarem estas muralhas? Eles também perguntaram os nomes dos homens que estavam ajudando a reconstruir o templo. Mas Deus estava protegendo os líderes israelitas e por isso os oficiais persas resolveram não fazer nada, enquanto não escrevessem sobre aquele assunto ao rei Dário e recebessem uma resposta. O relatório que Tatenai, Setar-Bozenai e os seus companheiros mandaram ao rei foi este: ao rei Dário, que o Senhor governe em paz. Levamos ao seu conhecimento que fomos à região de Judá e vimos que o templo do grande Deus está sendo construído com enormes blocos de pedras e que as vigas de madeira estão sendo colocadas nas paredes. O trabalho está sendo feito com muito cuidado e a obra está indo depressa. Então, nós perguntamos aos líderes do povo quem lhes tinha dado ordem para reconstruir o templo e as muralhas. Também perguntamos os seus nomes para que pudéssemos informar ao Senhor sobre quem são os chefes do trabalho. Eles responderam: nós somos servos do Deus do céu e da terra e estamos reconstruindo o templo que um grande rei de Israel construiu e terminou há muito tempo. Porém, os nossos antepassados fizeram o Deus do céu ficar irado e por isso ele deixou que fôssemos conquistados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era natural da Caldeia. O templo foi destruído e o povo foi levado para a Babilônia. Mas, no primeiro ano do reinado de Ciro como rei da Babilônia, ele mandou que o templo fosse reconstruído. Também devolveu as vasilhas de ouro e de prata que o rei Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e colocado no templo de Babilônia. O rei Ciro devolveu essas vasilhas a um homem chamado Sesbazar, que ele havia nomeado governador de Judá. O rei mandou que Sesbazar as levasse de volta para o templo de Jerusalém. Mandou também que reconstruísse o templo no mesmo lugar do primeiro.
Então Sesbazar veio e colocou os alicerces do templo. A construção continuou desde aquela época até agora, mas ainda não terminou. Portanto, se isso lhe agradar, ó rei, mande agora dar uma busca nos arquivos reais da Babilônia para saber se o rei Ciro deu ou não ordem para que este templo fosse reconstruído em Jerusalém. Depois nos informe o que o Senhor quer que se faça a respeito desse assunto. Então, aqui nesse capítulo, passou ali aquele tempo, né, em que o rei Artaxerxes mandou que parasse aquelas obras imediatamente, e aqueles homens foram com toda força e com armas para impedi-los de continuar a construção do templo. E aqui então, passado esse tempo, surgiram outros governadores, outros oficiais, outras pessoas, e aí eles perceberam que aquela obra tinha sido retomada. E eles viram para eles e perguntam: vem cá, por que vocês estão reconstruindo isso? Quem deu ordem para vocês continuar? Me dá os nomes aí. E aí eles viram e eles vão e contam a história deles. Eles contam que ali sempre foi o território deles, ali havia sido construído um templo grande, maravilhoso para o Deus que eles serviam. E que mais que eles foram desobedientes ao Senhor e por isso eles foram dados cativos, né? Foram levados cativos para a Babilônia. Mas que no primeiro ano do reinado de Ciro, o próprio Deus havia os libertado e devolvido eles para aquela terra para eles reconstruírem aquele templo. Então eles tinham ali um relatório daquilo que tinha acontecido e daquilo que precisava que voltasse a acontecer. Aí aqueles oficiais eram oficiais diferentes, eles não tinham intenção de pará-los, eles não tinham intenção de prejudicá-los, de causar intriga. Aqueles oficiais o Senhor mandou no tempo certo, porque eles viraram e eles falaram: ok, continuem construindo, mas a gente vai dar esse relatório para o rei e a gente vai ver o que ele decide. Após a decisão dele, então a gente... E aí é interessante que ele vira e ele faz uma carta diferente dos primeiros, que os primeiros vão falar para o rei pesquisar a história dos israelitas, de como eles sempre foram rebeldes a outros reinos, né? Se levantaram e ganharam, enfim. Mas esse não, esse dessa vez ele vira e ele fala: é verdade que o rei Ciro deu essa determinação? E o que o Senhor agora como rei decide fazer daí por diante? Então a gente vai ver. E outra coisa que me chama muita atenção e uma referência aqui é porque vai dizer que Zorobabel havia lançado os alicerces daquele templo. E lá no livro de Zacarias, do profeta Zacarias, vai dizer que ele seria quem concluiria os alicerces que ele lançou do templo. Então, assim, Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito no qual ele encaminhou todas as coisas, direcionou, foi feito ali. Houveram, sim, desafios, dificuldades, impedimentos, pessoas falsas, inveja, ciúme, tudo. Houve tudo, gente. Na nossa vida a gente vai encontrar esse tipo de tudo, né? Tudo que envolve vida, a gente vai encontrar isso no nosso, né? Enquanto a gente executar um projeto. Mas em todos eles o Senhor estava ali orquestrando, sabe? O Senhor, em certo momento, ele deixou que parassem a obra, mas aquilo que ele havia prometido para Zorobabel, ele ia concluir, de que era assim, ele iria concluir aquela obra. Então ele colocou os oficiais no tempo certo, ele colocou o rei no tempo certo. Então, assim, a vida envolve vários desafios, sabe? Mas o Senhor, ele está nos convidando. A nossa vida é um projeto de Deus. A nossa vida, ela vai falar a respeito de algo que Deus quer fazer no mundo. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui só por estar ou para viver ou para conquistar apenas as suas coisas. Você está aqui com um projeto de Deus. E ele entregou ou vai entregar algo em suas mãos que vai demandar, vai vir um monte de coisa.
que você vai achar, ah, não, minha vida não presta para nada. Mas na verdade, são coisas das quais você precisa ir vencendo e precisa ter mantendo a convicção de que o Senhor vai chegar no fim dessa obra, né? Ontem a gente falou, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ele é fiel para cumpri-la, ele é fiel para ir até o fim. Então, que a gente vá para o nosso final de semana, amanhã a gente não tem live, mas vai com esse pensamento, sabe? Vai começando a fazer as mudanças necessárias. Aqui a gente tem falado muito sobre reforma, sobre reconstrução, sobre começar de novo, sobre ir do zero, sabe? Sobre esses desafios que a gente tem, mas que a gente possa expandir o nosso entendimento a esse respeito de que nós não estamos aqui por acaso e nós temos um projeto de Deus para ser concluído e Ele vai fazer isso através das nossas vidas, amém? Bom final de semana, obrigada mãe, tchau, tchau.